Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia, 17 de abril de 2025. A gente teve a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. E o nosso mergulho na palavra de Deus será no capítulo 4 do livro de Esther, e o versículo será o 11. E nele encontramos: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. A situação aqui é uma situação de desânimo da rainha Esther diante da situação que o povo judeu agora passou a se encontrar. Se nós voltarmos ao nosso devocional de ontem, dia 16, nós veremos que a alegria vivida pelo povo judeu, principalmente por Esther, na situação agora de ter saído de uma anônima para a rainha, agora vai se contrastar com uma grande tristeza do povo, haja vista que Amã conseguiu de forma engenhosa a autorização, a confirmação do rei por meio de seu decreto real que o povo judeu deveria ser exterminado. Uma contenda que inicia no comportamento entre dois homens e agora se estende para toda uma nação. Nós também trouxemos que a determinação de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus de exterminar os amalequitas, né, que nós vimos lá desde Êxodo, passamos por Deuteronômio, depois fomos para 1 Samuel, agora parecia ter se revertido em favor dos próprios amalequitas, que pela desobediência do povo de Israel, ao longo do tempo, nas diversas oportunidades que lhe foram dadas, ele não cumpriu a vontade do Senhor, exterminando toda a raça dos amalequitas. E Amã agora usufrui desse direito ao perceber essa briga histórica, ao perceber não, ao lembrar, se vê ali nessa briga histórica entre os dois povos, e na situação que ele tem com a autoridade dele, sendo inferior apenas à do rei, ele faz uma estratégia de planejamento, e na negativa de inclinação de Mardoqueu em relação às referências que deveriam ser prestadas de honras, e principalmente motivado pelas pessoas que estão ao redor ali, que às vezes estão cumprindo seus atos, mas se sentem pesarosas, se sentem, vamos dizer assim, injustiçadas, quando alguns que estão ao seu lado não o fazem. E essas pessoas, elas motivam Amã a tomar essa atitude, ou seja, elas sinalizam, elas despertem Amã agora essa situação, levando com que esse livro de Esther, em diversos momentos, a gente vê que terceiros estão sempre influenciando na vida de outras pessoas, como é o caso principalmente da condução das decisões tomadas pelo rei constantemente, que são resultados da influência ou dos conselhos que ele assume, fazendo com que ele não tenha maturidade ou habilidade de pegar nos conselhos, ou seja, nos diversos conselhos que ele recebe, ele não consegue encontrar tão famosa sabedoria que a Bíblia nos traz, que na multidão dos conselhos a sabedoria, ele não consegue, pelo contrário, ele encontra sempre uma decisão que depois lhe faz ficar pesarosa em sua mente. E a partir do momento que o povo agora está, vamos dizer assim, sujeito à sua destruição, ao seu aniquilamento, todo o reinado tem consciência disso, o alvoroço se estabeleceu, uma impaciência tanto entre os povos da região quanto o próprio povo judeu, haja vista que até aquele momento o povo judeu não representava perigo e vivia em harmonia. Nós temos então uma situação que se desenha agora em desfavor, levando a Mardoqueu, que é o nosso personagem principal aqui da representatividade desse povo, a lamentar, mas a lamentar de uma forma bastante efusiva, daquela forma que os judeus tinham por hábito, era a sua tradição de manifestar toda a sua vergonha, toda a sua tristeza e todo o seu lamento. No versículo 1 do capítulo 4 diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinzas e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Ele se dirigiu lá ao palácio, lá para as portas do rei, lá para onde ele ficava, mas daquela forma ninguém era autorizado a se fazer presente na presença do rei. E esse luto tomado por Mardoqueu não foi um luto individual ou pessoal, foi um luto coletivo. Em todos os cantos onde os judeus viviam, o lamento foi o mesmo. No versículo 3 diz assim: em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Era um suplício, era uma tristeza, era uma agonia profunda, porque até aquele momento não se havia esperança para o povo judeu. Esther, ao estar no seu palácio e ser informada pelas suas moças, e pelos eunucos que lhe serviam sobre a situação que se desenhava, e principalmente sobre a forma como Mardoqueu se apresentava nas portas ali do rei, nas portas do palácio, perambulando pela cidade, daquela forma de lamento e sofrimento, Esther se condoeu e
pediu que levassem roupas até Mardoqueu, mas Mardoqueu não aceitou. Mardoqueu simplesmente não aceitou. A partir desse momento, Esther chama um dos seus eunucos que lhe servia e coloca ele num propósito, numa missão de fazer um canal de comunicação entre Esther e Mardoqueu. Esther, ela envia Ataque até Mardoqueu e pede para que Ataque possa descobrir em Mardoqueu o que é que sucedia verdadeiramente e por que ele se colocava daquela forma e qual a finalidade daquela conduta diante do reinado que se espalhava entre todo o povo. E Mardoqueu, durante a sua conversa com Ataque, aquele mensageiro, para que a gente possa entender qual a importância dos mensageiros, qual a importância de pessoas, às vezes, que colocam seus ouvidos de uma forma sábia, de uma forma prudente, para receber a informação e, principalmente, para ser capaz de transmitir essa informação a quem de direito, porque muitas vezes aqui na Bíblia a gente vê pessoas sendo mensageiros, mas mensageiros de inverdades. São pessoas que corrompem aquilo que ouvem e, de alguma forma, levam à frente somente aquilo que vai trazer benefício para si. Mas Ataque simplesmente age de uma forma diferente. Coloca os seus ouvidos à disposição de Amã, de Mardoqueu, fica sabendo dos planos arquitetados por Amã, fica sabendo também do dinheiro, do propósito financeiro que Amã colocou à disposição do rei para pagar aqueles que matassem e, vamos dizer assim, colocassem recursos no tesouro real, que inclusive foi negado, que foi dispensado pelo rei, lá no capítulo 3, no versículo 11, quando foi falado sobre o dinheiro, o rei disse assim: e disse o rei a Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem pareceu aos teus olhos. Ou seja, o próprio rei não aceita, diz assim, que o próprio reino financiaria aquilo, porque no coração do rei, ou na sua mente, na sua falta de juízo, na sua falta de discernimento, ele entende que ele está fazendo algo bom pelo seu reinado, e Amã explora tudo isso, e Mardoqueu faz também a Esther saber de todo o plano, como foi definido, qual o propósito de Amã, porque ele manda uma cópia da lei escrita que estava sendo distribuída ali em Suzã, deixando claro que todo o povo judeu estaria ali sobre a suspeição, sobre o risco. E manda Mardoqueu pedindo um ataque para que a própria rainha Esther fosse até o rei e lhe suplicasse na sua presença pela sobrevivência do seu povo. E aí Esther se vê em um grande imbróglio, porque a partir desse momento ela toma consciência do que vai acontecer, mas parece que no primeiro momento a sua visão ainda está limitada. Por que ela está limitada? Porque Esther passou a viver uma vida agora sendo servida, uma vida de bonança, uma vida de, por exemplo, longe do sofrimento, longe das necessidades reais do povo. Esther ainda não tinha descoberto qual o propósito dela ser rainha. Esther simplesmente aí está vivendo a bonança de que certas situações nos trazem. E muitas vezes, quando a gente se põe na vida prática, quando a gente compara, por exemplo, aqueles que nos governam, aqueles que o povo é obrigado a servir através do seu trabalho, dos seus impostos, das obrigações que lhes são impostas, o que a gente vê é justamente isso. São pessoas que são servidas pelo Estado, servidas pelo vamos dizer assim, pelo árduo e pesaroso empenho do seu povo, mas ainda sem a consciência daquilo que deve produzir para a nação. São pessoas que vivem de forma apenas sendo sustentadas pelo povo. E Esther, nesse momento, mesmo que não houvesse maldade em seu coração, é assim que ela se encontra. E nesse pedido de Amã, desse pedido de Mardoqueu, porque Mardoqueu entende que somente ela, nesse momento, tem a posição para poder interceder pelo povo judeu, que ela deveria se lembrar que também era judia, ela se preocupa porque ela não tem direito de se fazer presente, nem ela, nem qualquer outra pessoa, na presença do rei, a não ser que o próprio rei lhe convidasse a estar presente. E já fazia 30 dias, apesar dela ser esposa, dela ser rainha, que ela não tinha esse direito. E aparecer assim na presença do rei era quase uma sentença de morte, porque assim a lei estabelecia. Então ela se vê nesse confronto. Ela se vê agora, ainda não entendendo que tanto faz ela aparecer como ela não aparecer na presença do rei, tanto faz, a morte vai se aproximar. Observe que o fato ele inicia lá no dia 13 do primeiro mês, e as coisas só vão se concretizar, a morte dos judeus só está marcada já com a data certa, lá no dia 13 do mês do 10º. O tempo exato que isso está ocorrendo, nós não temos a clareza aqui na Bíblia, mas ele está ocorrendo. E Esther, ela se preocupa. Mas ela se preocupa, mas não toma uma atitude, porque ela pensa mais na sua pessoalidade do que na pessoalidade do povo. Esther, você não tem agora apenas a sua vida em risco, a vida do seu povo em risco. Você tem a vida do seu povo em risco, a vida do homem que te criou, que te educou em risco,
e principalmente tem a sua vida, mesmo estando no palácio, mesmo estando aparentemente sob a proteção do rei. Mas lembrai-vos que lá no capítulo 1, versículo 19, desse mesmo livro de Esther, está escrito: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê a sua companheira que seja melhor do que ela. Mas, então, diante de editos assim, a gente percebe que a cultura daquele reino era que os editos dados pelo rei, as proclamações de suas vontades escritas em forma de lei, não poderia ser revogado, anulado ou apagado. E esse é o cenário. E aí, Mardoqueu faz com que Esther possa compreender que nem mesmo aquelas paredes, nem mesmo a falsa segurança que ela imaginava ter, lhe garantiria segurança. Tanto o povo quanto ela corriam risco. E faz ela pensar no propósito da sua missão. É o que nós não pensamos na nossa vida. A gente sempre se concentra no que da situação, no lamento da situação, na dificuldade da situação, mas a gente não consegue ter uma visão futura, uma visão além, uma visão até mesmo de profeta. Qual o propósito? O que se nos reserva ao Senhor, que aqui tem controle sobre tudo? E faz com que ela pense. Por que uma pessoa que era órfã, anônima, né, que era cativa, resultado de um povo cativo, por que ela tinha sido colocada entre todas as belas e perfeitas mulheres daquele reino, tinha sido escolhida, e principalmente o que levou a garantir a ela ao sucesso de saber que ela não tinha sua origem, vamos dizer assim, informada, ninguém procurou saber, garantido a ela a posição de rainha. Certamente a ação divina estava por trás, não havia uma compreensão de Esther sobre isso. E aí, nesse momento, Esther, de uma forma preocupante, com a própria ação divina, orienta para que Mardoqueu junte todos os judeus ali na cidade de Suzã e faça, não coma e nem beba por 3 dias e por 3 noites, ou seja, trazendo a questão do jejum, trazendo a questão do jejum mais um momento em que o jejum é apresentado na Bíblia aqui, continuando seus lamentos, e muito provavelmente aqui não traz o contexto, mas certamente eles apresentavam súplicas e orações aos seus deuses, porque Naamã disse, mesmo que você não, Naamã, sempre dizendo Naamã, Mardoqueu disse a sua sobrinha, sua prima, sobrinha, filha, tem horas como ele é chamado aqui nos textos, mesmo ela não tomando atitude, ou seja, negando cumprir o seu propósito, ainda assim, o Senhor certamente não desampararia aquele povo, o povo judeu, e certamente o faria livramento para o povo, mas não restaria dúvida que ela, como representante da casa do seu pai, seria morta, banindo, ou seja, apagando por completo a história da sua família para o povo de Israel, para o povo judeu. E por vezes é assim que a gente se vê, nesse embaraço, nesse imbróglio, nessa dificuldade, com medo da morte, porque os caminhos parecem nos levar ao fim da história. Esther tem agora a responsabilidade de se fazer perante o rei, assim como ela, o povo e as suas meninas, as suas moças, fariam o jejum e fariam aquele momento de recolhimento e reclusão para que pudesse buscar no Senhor, né? Para que pudesse buscar no Senhor o direcionamento, uma situação específica para que pudesse se apresentar, ainda que lhe custasse a vida, como era o previsto. O que nós temos, então, é um cenário em que as dificuldades existem, mas é necessário que a coragem se faça presente para que aquilo que tem que ser feito deva ser feito, mesmo que com isso custe a nossa própria vida servindo ao Senhor. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele possa nos dar discernimento e força e coragem para tomar decisões que são importantes, mas umas decisões que vão ao encontro da vontade do Senhor. Que Deus possa te cuidar, meu irmão.